Meu nome é Denise Black, sou diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida e nós estamos aqui hoje em plena campanha do Novembro Azul, né, quase no finalzinho da campanha, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do câncer de próstata, né, o tratamento do câncer de próstata e a rede de apoio. O Instituto Lado a Lado já tem essa pauta da saúde do homem já desde a sua fundação em 2008. Em 2011 lançou a campanha Novembro Azul e desde lá nós estamos tratando desse tema sobre vários aspectos, porque a saúde do homem ela precisa ser vista de forma integral. Então, não só com a questão da prevenção, mas também as questões relativas ao tratamento e a conscientização acerca da saúde. Hoje nós vamos conversar, né, bater um papo com o doutor Bruno, que é Bruno Benigno, que é uro-oncologista do Hospital Oswaldo Cruz, e a enfermeira, mestre em Educação para a Saúde e professora do Centro Universitário São Camilo, Eliana Suemi Randa Ocani. E aí nós vamos bater esse papo, né, sobre a questão, o tema, o tratamento do câncer de próstata e a rede de apoio multidisciplinar. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para hoje a gente estar conversando sobre esse tema tão importante, né? Com certeza. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o doutor Bruno, porque em 2008 foram mais de, segundo o INCA, foram mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. E em 2017, mais de 15 mil homens morreram por causa da doença. Então, assim, são números altíssimos, né, e preocupantes. E eu queria perguntar, doutor Bruno, em sua maioria, esses pacientes, como que eles chegam, assim, no sistema de saúde hoje? Bom, primeiro, agradecer o convite, Denise. Eliana, é um grande prazer estar aqui do seu lado também. E, bom, poder participar de uma iniciativa já tão duradoura quanto essa do Instituto Lado a Lado, que foi um dos pioneiros nessa campanha no Brasil. Então, mais do que falar sobre próstata, é falar sobre saúde masculina, né, saúde do homem, e aproveitar esse momento para pegar esse homem aí, entre aspas, pela orelha e fazer uma avaliação como um completo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu percebo hoje que houve uma mudança no próprio padrão e na conscientização, muito também por conta dessas campanhas, da conscientização que a gente vê hoje também na mídia, né? O homem procura mais e procura mais cedo. Então, o que nós percebemos no consultório hoje é o diagnóstico cada vez mais precoce. Isso é bom porque aumenta as chances de cura. Isso é variável, dependendo da região do Brasil. A gente sabe que em algumas áreas o homem ainda no Brasil não tem acesso, por vários motivos, ou por questões culturais, por fato de não procurar, ou pela dificuldade, às vezes, de ter acesso a um especialista, um urologista. E aí, nesses casos, o diagnóstico ainda é feito de forma tardia. E toda vez que nós falamos em rastreamento do câncer de próstata, muito do que nós observamos na literatura mundial vem de fora. E a literatura americana fala que só 5% dos casos são diagnosticados em um estágio avançado, mas quando a gente olha na realidade brasileira, isso pode chegar até 35%, 40%, dependendo da região, sul, sudeste, norte ou nordeste do país. Então, nosso país é muito grande, é heterogêneo, o cuidado também ainda é heterogêneo, e eu acho que essas campanhas são fundamentais para a gente aumentar cada vez mais a capilaridade e o diagnóstico precoce da doença. Então a gente tem um caminho grande ainda pela frente, mas eu já percebo uma mudança em alguns aspectos, em alguns cenários. Agora, o homem, ele tem chegado também, esse paciente, com um estágio mais avançado da doença, na sua opinião, ou não? Sim, depende do acesso, né? Aqui, sul e sudeste, é nítido, até pelos check-ups que são feitos com acesso um pouco maior, e algumas regiões também do nordeste, que também tem uma medicina com um acesso muito amplo, o homem acaba sendo diagnosticado em estágios mais precoces do câncer de próstata. Mas em áreas que um pouco recurso econômico, não. O inverso é verdadeiro. A maior parte desses homens já descobrem a doença no estágio avançado, muitas vezes até com metástases, o que diminui muito as chances de cura. Acho que até vale a pena salientar, né, que se descoberto no início, 90% de chance de cura, né, doutor Bruno? Exatamente. Uma vez que o câncer de próstata é diagnosticado, é importante saber, eu falo o nome e o sobrenome. O nome é câncer de próstata,
mas o sobrenome ele precisa ser definido através da análise do tecido. Então, existe uma gama diferente de tipos de câncer de próstata e a sua agressividade. Existe até aquele homem que detecta a doença tão no início, com uma agressividade tão baixa, que ele nem precisa ser tratado de imediato. Existe um protocolo chamado hoje de vigilância ativa. E alguns homens podem preencher esses critérios. Outros homens não, já descobrem a doença no estágio muito avançado, a doença é muito agressiva e, em alguns casos, a gente tem que combinar tratamentos, cirurgia, radioterapia e, às vezes, até um bloqueio hormonal. Então, é muito variável o plano de tratamento, ele depende também diretamente da agressividade da doença e do estágio que ela foi descoberta. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para a Eliana. Eliana, queria saber a tua visão com relação à chegada desse paciente que já vem ou para conseguir um diagnóstico, né, ele tem uma suspeita, ou até aquele que já está em tratamento no sistema. Como que é esse comportamento dele? Assim, qual que é a sua visão do ponto de vista de uma equipe multidisciplinar? Então, depende muito da atenção. Então, normalmente, quando o paciente ele tem uma suspeita de câncer de próstata, ele vai para os serviços especializados. Uma vez que seja comprovado o diagnóstico de câncer, ele normalmente sai do consultório médico muito abalado, né? Então, porque o câncer ele já tem um estigma muito forte de sofrimento e morte. Muito poucas pessoas sabem que o tratamento avançou muito, né? E que muitas vezes o tratamento é muito menos agressivo do que era no passado, né? E uma outra condição é que nós estamos falando de um órgão genital, né? E de uma população latino-americana, né? Então, isso ainda agrega outros valores que faz, primeiro, que o homem que não tem o diagnóstico antecipe o máximo para os exames preventivos ou de detecção precoce, né? Ele acaba fugindo mesmo por esse temor, né? Eu acho que aí entra muito toda a equipe multiprofissional, e aí eu parabenizo o Instituto, porque a promoção à saúde, né, a informação, a quebra de tabu, de paradigmas, faz com que o indivíduo ele se empodere, se fortaleça, né, conheça que, na verdade, não é o fim do mundo, né, se eu descobrir, né, um diagnóstico, e quando eu tenho o diagnóstico, eu tenho todo o amparo, né? Não só do médico, mas do enfermeiro, do psicólogo, da assistente social, porque todo paciente com câncer ele tem uma série de não vantagens, eu diria, mas uma série de direitos, né? Que abrange desde transporte público, etc. E que a assistente social tem um grande poder em relação a isso. E no pós-operatório também, a parte de fisioterapia, de tudo que ele tiver necessidade para o seu restabelecimento, né? Mas eu acredito que o maior temor de quando ele sai do consultório médico é a função erétil, né? Porque é uma função importante e que pode ou não estar comprometido, né, Bruno? Correto, perfeito. Exatamente numa conversa sobre acabo de receber o diagnóstico de câncer de próstata. Na verdade, a ansiedade do câncer de próstata ela começa muito antes do diagnóstico, que é o preventivo anual e acompanhando o PSA. O medo já começa aí, né? De começar, então às vezes um histórico familiar. É importante dizer que, infelizmente, hoje, quase 2020, nós não temos uma medicação ou uma medida específica que faça evitar o câncer de próstata. Uma pergunta muito frequente: eu consigo evitar o câncer de próstata? Infelizmente não, porque a gente sabe que hábitos saudáveis de vida, uma boa alimentação, uma vida regrada é benéfica tanto para câncer quanto para risco cardiovascular. Então, essa é a recomendação número 1. Mas, às vezes, esse homem já vem sofrendo com a antecipação de uma biópsia, um medo de ter o diagnóstico, e geralmente isso cursa com a coincidência de uma diminuição natural do desempenho sexual. Depois dos 40, 50 anos, naturalmente o corpo do homem muda. Então, acaba que a frequência maior de diagnóstico na casa dos 50, 60 anos. E muitas das vezes, se o médico não tem essa sensibilidade de chamar o time, né, chamar essa assistência multiprofissional, entender que no tratamento do paciente com câncer, de modo geral, não tem que ter protagonista, né, o médico é o protagonista, não.
Na verdade, o protagonista é o paciente. Então, trazer quando ele identifica que ali há um problema, por exemplo, de relacionamento, esse paciente já tem antes da cirurgia uma questão de relacionamento, enfim, com seu parceiro, com a sua parceira, quando ele identifica que tem algum componente familiar que também interfere na função erétil, quando ele já tem queixas urinárias, então começar a pensar em reabilitação antes mesmo de tratamento. Eu acho que esse é o grande paradigma, que aí eu faço a meia-culpa, né? Nós médicos, a gente tem que se policiar sempre para evitar ser somente um terapeuta, né? Sei lá, agir no tratamento e achar que, ok, tratei Ou o só câncer... enxergar a questão do tumor, mas né? não ver a pessoa como um todo, né? Exatamente. Ou tratar o exame, tratar o tumor e entender que, obviamente, os seres humanos são complexos, né? E às vezes eu sempre, quando eu vou abordar o tema incontinência urinária, e a gente traz isso para a mesa e falo sempre do risco que existe de incontinência urinária, que diminuiu muito, é pequeno, mas às vezes um paciente que eventualmente use 2 ou 3 absorventes por dia no começo, depois de uma cirurgia da radioterapia, às vezes ele encara isso de uma forma tranquila. E para outros, perder 1 gota, 2 gotas de urina no pós-operatório é um impacto psicológico e social absurdo. Então, a intensidade da incontinência urinária, por exemplo, para o médico, fala, você está perdendo pouco, mas para ele é muito. E o contrário é verdadeiro, você vê pacientes que toleram muito bem essa recuperação um pouco mais lenta. Então, esse olhar, eu acho que nós, médicos, profissionais da saúde, a gente não pode se fechar para isso, a gente tem que estar aberto para essa demanda do paciente e individualizar. Acho que esse é o caminho. Acho que é por isso que a questão da enfermagem oncológica, né, ela é tão importante, né, os profissionais para ter esse acompanhamento, né, e até estimular o paciente a falar um pouco mais, né, porque eu imagino que até num tratamento, o homem, mais o homem até do que a mulher, ele não quer, às vezes, relatar algumas coisas que ele está sentindo, né? Algum efeito colateral do próprio tratamento. E aí acho que a equipe pode atuar nesse sentido, não é isso? Ah, com certeza, porque tanto a pré-consulta quanto a pós-consulta, ele existe justamente para levantar essas necessidades. Como o Bruno disse, cada um percebe a sua situação de saúde e doença de uma forma diferente, né? Então, essa percepção de um profissional treinado, ele vai fazer com que ajude o indivíduo a resolver os seus problemas ou também acione outros profissionais da área de saúde que possa assessorar em cada problema. Né? Inclusive, de utilizar as ferramentas que existem para que ele possa, ou roda de conversa, ou muitas vezes grupos que o ajudem a se fortalecer para aquela situação. Né? Então, quando o indivíduo, por exemplo, ele observa que o problema não é só com ele e que outras pessoas trazem colaborações para que ele possa se fortalecer para enfrentar uma situação, isso pode ser perfeitamente detectável, né, nessas consultas de enfermagem e podem ser encaminhadas para um especialista ou para aquilo que ele necessita. O Instituto Lado a Lado, esse ano, começou um projeto piloto que chama Sala de Espera. Então, assim, a gente aproveita aquele momento em que o paciente está ali, né, aguardando uma consulta ou para fazer um exame, para que a gente possa conversar com ele. Então, através desse projeto, a gente consegue entender um pouquinho mais as necessidades, os medos, os desafios e trabalha junto com a equipe de humanização do hospital. Então, já são praticamente 5 hospitais que a gente está fazendo esse trabalho, né? Começamos desde o início do ano e tem sido bem produtivo, porque é um momento que a pessoa está até um pouco mais relaxada para conversar. E o cuidador e o familiar está junto, a gente aproveita para conversar com ele também. Então, é uma forma também de auxiliar, né, a equipe de humanização, que vai levar isso para a equipe multidisciplinar, né, que vai trazer também, disseminar informação para melhorar, né, a qualidade do tratamento, né? A relação interpessoal, né, então eu já estive numa dessas ações da sala de espera, e é muito interessante porque essa relação de conte-me aquilo que você está sentindo agora, né, talvez nos primeiros minutos ele não conte nada, mas
no decorrer da conversa, aquilo se torna tão prazeroso e às vezes o esclarecimento de uma dúvida pode ser libertadora, né? Com certeza. Então, aquilo que me prendia como um medo e o que eu começo a entender que eu posso enfrentar sim a doença, porque eu tenho uma série de ferramentas novas, né? Lhe dá encorajamento e ele consegue ir mais fácil. Então, né? isso É muito interessante. sensacional, porque de novo a gente está enxergando a pessoa, né? A pessoa. A gente está vendo o paciente, a pessoa, fora a questão do tratamento do tumor que ela esteja enfrentando, É né? verdade. Agora eu tenho uma outra pergunta, doutor Bruno, com relação à decisão compartilhada, né? A gente às vezes ouve comentar sobre isso, e até a gente estimula, né, que o paciente ele se empodere um pouco mais de informação, entenda aquele diagnóstico, até para ele poder conversar um pouquinho sobre quais são as opções que ele tem para o tratamento, seja para fazer uma cirurgia, ou seja medicamentoso, ou até a vigilância ativa, quando realmente não precisa, né, tomar uma decisão ali de imediato, mas sim vigiar, né? O senhor tem sentido que os homens, eles têm tido esse comportamento de querer discutir um pouco o tratamento ou não? Ele ainda deixa mais assim para o médico decidir e ele só acata essa decisão, mas ele não conversa sobre isso? Sua pergunta é excelente e eu vou dividir ela em duas partes. Uma, a necessidade que eu como médico percebi de, mesmo que eu gastasse 30, 40 minutos, uma hora numa consulta, eu sentia que ainda tinha uma quantidade muito grande de informações que eu gostaria que esse homem levasse para casa, ou então que ele já chegasse na consulta com uma pré-informação de qualidade e referenciada. Então, isso foi algo que eu identifiquei. E pensando nisso, há 3 anos atrás, eu comecei um projeto que chama Instituto de Saúde da Próstata, que é um site, na verdade, é o institutosaudedaprostata.com.br, é um site, é um manual, colocando como é feita a decisão de tratamento, como é que o médico raciocina, mas numa linguagem não de médico para médico, mas numa linguagem tentando orientar um tutorial, como se fosse uma pré-consulta. E a coisa deu muito certo no consultório, a gente acaba passando essas informações para o paciente que já tem um diagnóstico e marca uma consulta, para ele chegar munido de informações para ter uma conversa com o seu médico, com dúvidas que realmente interessam a ele. Então, essa foi uma iniciativa. A outra foi o canal no YouTube e também essas parcerias, como hoje está aqui com você, do Instituto Lado a Lado. Então, eu percebia que faltava ainda no Brasil, ainda falta, e já cresceu bastante, esses hubs de referência, né, de onde o paciente pode buscar informação de qualidade. O outro foi o próprio interesse do paciente, que é a sua pergunta, se eles perguntam. Eu acho que depende um pouco do contexto aqui, e aí da característica de cada homem. Alguns homens são mais fechados e colocam na frente de tudo, não o tratamento do câncer, mas as questões que você acabou de colocar, né, de a impotência sexual, os medos, erétil. Né? Então eu percebo, e às vezes gira muito mais em torno de sequelas de um eventual tratamento do que a preocupação com o próprio câncer. Outros homens já têm uma abordagem diferente, eles de fato colocam a doença como o problema principal e dizem, não, o que você definir, eu aceito o que vier depois. Então, acho que o médico tem que ter essa sensibilidade de perceber com quem ele está falando, quais são os valores daquele paciente. Às vezes eu estou diante de um senhor de 75, de 70, 74 anos, sexualmente ativo, muito disposto e está muito preocupado em atividade física e bem-estar. E às vezes eu estou diante de um homem mais jovem, de 50 anos, e que é sedentário, que não se preocupa tanto com a atividade física, já tem uma vida sexual pouco ativa. Então depende muito. E essa decisão de tratamento, ela sempre tem que ser compartilhada. Mas eu sou contra a medicina à la carte. Como é que é a medicina à la carte? Que o médico simplesmente coloca as opções, que são várias, e deixa o paciente decidir sozinho, né? Claro que a decisão sempre é dele. Mas eu acho que no final de toda a consulta o médico tem que ser muito claro, o urologista tem que ser muito claro. Bom, no seu caso, eu acredito que o tratamento melhor seja esse, em seguida esse, em seguida o tratamento C. E estimular o paciente a procurar outros profissionais. Por exemplo, eu sou um urologista, mas eventualmente eu encaminho os pacientes para passar com um radioterapeuta ou com um oncologista clínico. Novamente, a gente cai
na multidisciplinaridade. Então, essa decisão ela tem que ser sim compartilhada, mas o médico tem que ser aquela figura que é o portal da informação, que traduz ciência para o mundo real, numa linguagem que seja compreensível e que ajude o paciente a tomar a melhor decisão, né? E essa melhor decisão vai passar também por valores, né? O que para você é mais importante, né? Então, é difícil, você vai amadurecendo. Eu acho que eu aprendi toda vez que eu sento no consultório e não tem dia igual, não tem dia igual, não tem receita de bolo, não tem roteiro, você senta e conversa. Acho importantíssima essa sua colocação, porque às vezes a gente escuta de alguns pacientes que falam o seguinte: se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não tinha feito a cirurgia, ou eu não tinha aceitado esse tratamento. Então, para você não ter que depois falar, né, dizer essa frase, eu acho que tem que estimular realmente os homens a perguntar, né? Então, assim, são várias opções. O que cada uma delas pode trazer de sequela ou pode ter num cenário, né? Assim, você escolhendo uma delas. Então, é importante isso para a pessoa já estar meio preparada, né? E até fazer alguma coisa preventiva, como o doutor Bruno colocou, né? De repente você vai por um tratamento, mas você já tem como acionar algum tipo de medicamento, alguma outra estratégia, porque você já sabe o que pode acontecer, né? Só uma coisa que acontece muito no dia a dia, né? É um diagnóstico que é pouco falado. A gente fala muito de câncer, mas os cardiologistas sabem melhor do que eu, chama síndrome plurimetabólica, que é o quê? Sedentarismo, obesidade, resistência à insulina e tabagismo. Isso leva a um estado de inflamação crônica, que em última análise vai perder qualidade de vida e vai impactar na função erétil. Então, é muito comum, quando você vai abordar antes de uma cirurgia a questão qualidade de vida, esse homem às vezes está dormindo mal, ele está muito acima do peso, ele tem a apneia do sono, ele já tem resistência à insulina. Então, colocar para ele que o evento piora da função erétil, da ereção, né, ficar impotente, às vezes a cirurgia ou a radioterapia era só o que faltava, mas isso já ia acontecer em um intervalo curto de tempo. E o médico tem que estar atento a essas coisas, a falar sobre isso antes mesmo da cirurgia, na preparação, controlar o peso, vamos fazer balancear a sua alimentação, como é que você está dormindo, eventualmente diagnosticar através de uma polissonografia, a apneia do sono. Quer dizer, quando você pergunta como você está dormindo, olha, eu vou falar para você que 70% das pessoas vão dizer, que dorme mal, vamos né? parar aqui uma hora para conversar que a coisa não está indo tão bem. Então é comum. São Paulo, grandes cidades, geralmente o ritmo de vida é muito acelerado, muito estresse, pouca oportunidade de fazer atividade física. Então, assim, é um momento, sim, como esse de falar de câncer, mas a gente tem que sempre ter o olhar aberto para essas outras questões. E, na verdade, esse monitoramento todo tinha que ser feito o tempo inteiro, né? Exato. Não só na iminência de ter um diagnóstico de um câncer e ter que fazer um tratamento, na maioria das vezes, muito invasivo. Mas você já tinha que ter feito esse controle, né? Então, acho que fica mais um alerta aqui para os homens, né, de a faixa etária e sempre observar, porque esse controle, né, da obesidade, diabetes, tabagismo, isso é uma coisa que tem que vir lá antes, né? Antes de qualquer suspeita, né? Teria que vir do ensino fundamental, né? Eu acho que nós aprendemos tantas coisas no ensino fundamental que não utilizamos, que a saúde, a promoção da saúde propriamente dita, nós deveríamos aprender... Tem que ser matéria de sala de aula. Teria que ser de sala de aula, não é? E uma outra coisa que eu queria saber também, assim, só para encerrar aqui falando mais do tratamento com o Dr. Bruno, a questão dos tipos de tratamento, né? Hoje tem uma variedade grande, né? Podia só dar para a gente uma ideia do que tem para câncer de próstata? Bom, basicamente nós dividimos o tratamento de câncer de próstata em dois tipos, ou cirurgia ou radioterapia. Esses são os dois principais, são os dois tratamentos mais conhecidos. Existem algumas situações em que nós não fazemos só a radioterapia ou só a cirurgia, mas nós associamos medicações, que são os bloqueadores de testosterona. Em alguns casos, onde a doença já está no estágio muito avançado, disseminado, nós podemos também associar a quimioterapia. Então, de forma muito objetiva, se a doença foi descoberta no início, ela é de baixa agressividade, ou mesmo até um pouco mais agressiva, mas ela está no início. Na próstata,
Os homens, em geral, têm a opção de remover a próstata, e aí tem várias formas de fazer, a cirurgia tradicional, aberta, a cirurgia por vídeo, e mais recentemente a cirurgia com robótica. Existe a radioterapia, que pode ser de dois tipos, a radioterapia externa ou a radioterapia interna, que é a braquiterapia, basicamente. E existe uma situação especial, que são os homens com câncer de próstata de baixíssimo volume, baixíssima agressividade, uma longa expectativa de vida, em que o urologista pode chegar e falar para ele, olha, talvez não seja esse o momento de tratar, você pode acompanhar. Isso é um protocolo que começou no Canadá e é chamado de vigilância ativa. Então, nesse protocolo, o médico só trata se o câncer crescer. Tá? E a última modalidade é a combinação desses tratamentos. Em alguns casos, falam, mas o meu pai fez cirurgia e depois fez radioterapia. Pode acontecer. O meu pai não fez cirurgia, ele fez radioterapia, mas depois precisou fazer quimioterapia. Então, as combinações elas podem existir, mas quando nós olhamos em categorias, são cirurgias, radioterapia. E no Brasil, em 2011, nós começamos a ver o surgimento de novos tratamentos, que é a terapia focal, que começou na França, em 2000, e agora está começando a chegar no Brasil, já tem mais ou menos 6 anos. O mais conhecido é o HIFU, H-I-F-U, que nada mais é do que o médico não remove a próstata, mas ele destrói a próstata através de um aquecimento num equipamento que é introduzido via retal. Então ele chama HIFU, mas não é indicado esse tratamento para pessoas que acabaram de descobrir, ainda não foi aprovado no Brasil e no mundo, para pessoas que acabam como primeira linha de tratamento. Geralmente ele é usado em situações especiais, onde esse homem já foi tratado e a doença retorna e aí ele surge como uma boa opção. Entendi. E Eliana, com todo esse cenário, né, de tratamento, de opções, a equipe de enfermagem e a multidisciplinar, ela pode atuar também até para ajudar no esclarecimento do que ele está enfrentando ali, né, em termos de efeitos colaterais, e até orientar os familiares também. Como que você vê essa participação dos familiares e cuidadores aí no tratamento? Então, nós chamamos de rede de apoio, né? Então, todas as pessoas, elas precisam de um apoio familiar ou de um amigo, né? Ou, às vezes, quando a pessoa não tem ninguém, até dos próprios profissionais da área de saúde. E toda essa tecnologia, muitas vezes, causa internação, né? Precisa ser internado, e também o afastamento do serviço, e também, às vezes, até não só dos seus entes queridos, mas dos seus animais queridos, né? Que fazem falta. Que fazem muita falta, né? Então, todo esse apoio, essa sensibilidade do apoio, então o paciente entra no hospital para fazer um tratamento, quer seja ambulatorial, quer seja em internação, mesmo a radioterapia, a braquiterapia, né? Às vezes ele tem que ficar internado alguns dias, confinado, propriamente dito, e todo o preparo antes vai garantir a adesão ou a forma como que o paciente vai compreender e participar do tratamento dele, né? Então, quando a gente fala assim, olha, vai acontecer isso, pode acontecer isso, então, por exemplo, a sonda vesical, né? Então, o senhor vai ficar com sonda, precisa ficar por isso. Então, toda a informação necessária que faça com que o indivíduo ele participe da sua recuperação, do seu tratamento, ele ameniza um pouco a situação, né? Então, não significa que, mesmo você orientando, tem pacientes que não querem ser orientados em Não quer saber. muitas coisas, né? Tem paciente que quer que grave a cirurgia, né, doutor Bruno? Né? Então, vai depender de cada paciente. Então, as orientações também são dadas de acordo com aquilo que o paciente e que o profissional sente que ele tem necessidade para aquilo e que ele possa participar desse tratamento. Entendi. Então, realmente, essa rede de apoio, a gente tem que realmente entender que ela é muito importante, né, no enfrentamento da doença. Né? E tem alguns pacientes que ele consegue desenvolver um autocuidado,
né? Mas tem pacientes que eles têm uma regressão. É normal ter uma regressão quando você está doente. Regressão no sentido de se sentir muito fragilizado a ponto de ter que ter alguém para cuidar de você, né? Então, quando essa regressão é muito importante, então eu preciso ter alguém para cuidar dessa pessoa, pelo menos até ele conseguir se recuperar no autocuidado, na autoestima, na autoimagem e poder conseguir, vamos dizer assim, soltar a mão do cuidador, né? Importantíssimo. Não, tá certo. Doutor Bruno, eu queria saber se tem mais alguma informação que o doutor gostaria de acrescentar, né, a questão desse tratamento, essa divisão aí de, assim, de opiniões, essa coisa de decidir em conjunto, né, que eu acho que é importantíssimo. Isso, acho que cada vez mais as pessoas têm que ser estimuladas a isso, né, a ter realmente propriedade, né, se apoderar da informação, porque é a sua saúde, né, não importa que seja uma coisa simples ou mais complexa, mas ela é muito importante. Então, assim, na sua vivência, que outro aspecto desse tratamento o senhor traria aqui para esse nosso bate-papo, que considera importante? Olha, primeiro, iniciativas como essa, que vocês aqui do Instituto Lado a Lado sempre vem trazendo, isso, acho que trazer essa conscientização é muito importante, né? Dizer para esse homem que não deixe para esperar, saia da ideia de eu preciso ter algum sintoma para ir no médico. Não, a saúde tem que ser preventiva, né? Você tem que manter a saúde. E o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, a primeira coisa, não existe um sintoma específico para o câncer de próstata em estágios iniciais. Então, o segredo é faça seu preventivo de forma periódica, procure o seu urologista, foque muito em questões que a gente acabou de falar, que é a síndrome metabólica, controle, combate à obesidade, combate ao tabagismo, combate ao sedentarismo. Acho que essas são ações que realmente têm impacto na vida e na saúde das pessoas, né? Nós, como médicos, começarmos a sermos mais promotores, né, de todos os profissionais da área da saúde, mais promotores dessas atitudes, né? Acho que isso é muito importante, a gente realmente valorizar isso na consulta e mudar um pouco a chave só do tratamento. Eu acho que, e esse é o outro lado da minha resposta. Do lado do tratamento, a mensagem que eu dou para esse homem nós observamos nos últimos 10 anos um avanço incrível no tratamento do câncer de próstata. Há 10, 15 anos atrás, a gente está falando mais ou menos 25, década de 80, o que se acreditava era que uma vez a próstata removida, esse homem ficaria impotente. Hoje não é assim. Hoje existe tecnologia em que os nervos que passam ao redor da próstata podem ser preservados. O músculo que controla a continência urinária pode ser preservado. A fisioterapia, o cuidado nutricional, várias medidas, medicações que ajudam a recuperar a ereção, a recuperar a potência sexual. Então, muita coisa avançou. Então, se você está diante de um diagnóstico, um papel escrito câncer de próstata, a mensagem que eu digo para você é calma, não acabou, né? Então, a gente tem muito o que oferecer e procure um estabelecimento de saúde, enfim, um grupo multidisciplinar. Acho que essa é a mensagem, né? Procure estar preparado por vários profissionais, por um profissional que tem essa visão global da saúde e não apenas da doença. Acho que é isso que você tem que procurar na hora de escolher um lugar para se tratar, um lugar para buscar informação. Então, acho que essa é a mensagem. Eu acho que assim, para a maioria da população, né, que são 75% que tem o tratamento pelo SUS, ela não vai conseguir logo de cara marcar com um urologista, mas o homem tem que procurar o serviço de saúde, vai ser atendido por um clínico, vai relatar qual é o temor dele, os sintomas, e ele vai ser encaminhado para um especialista se isso for realmente detectado porque é o necessário, né? Mas é importante procurar essa ajuda, né? Porque a gente até estava comentando essa semana que às vezes o homem ele tem uma resistência em procurar ajuda, né? Então fica segurando aqueles sintomas, aquele medo todo. Então tem que perder isso, né? Tem que procurar ajuda, chegar no posto de saúde e relatar o que está acontecendo. Porque tem coisa muito importante que é a sua vida, né? Sua família, os seus projetos, e você tem que dar continuidade. Eliana, dá para a gente também mais uma
uma mensagem sua do ponto de vista, né, de uma equipe multidisciplinar, uma mensagem para esses homens que estão nos assistindo. Então, o homem, ele realmente é muito resistente a procurar detecção precoce, e eu acho que ele tem que, muitas vezes, quem é a grande aliada é a sua mulher, né? É a mãe, é a esposa, é a namorada. Então, eu também apelo muito às mulheres que estão com esses homens para mudar um pouquinho esse conceito, né? Quando eu falo assim que os homens começaram a usar creme, começaram a usar a se cuidar, eu acho que é o que o Bruno já começou a falar. Eu acho que houve uma pequena mudança, né, de antigamente para agora, mas que ainda precisa mudar muito, né, Bruno? Porque é muita resistência. Então, eu sempre falo que se você se habituar, no mês do seu aniversário, fazer que seja anual, um check-up anual, né, odontológico anual, né, cuidar de você, porque se você não se cuidar, as dores vão ser suas, né? E como nós falamos, em todas as nossas ações educativas, quando o mal é pego no início, ele pode ser cortado pela raiz, né? Então, se ame, se cuide, e eu queria agradecer muito ao Instituto, satisfação, Bruno, né, por esse momento que eu acho que é um momento em que a gente fala, as pessoas escutam e surgem várias dúvidas, né, Denise? E eu acho que esses momentos são muito interessantes para que essas dúvidas sejam sanadas. Com certeza. Doutor Bruno, Eliana, eu agradeço muito a participação de vocês aqui nesse nosso bate-papo, né, realizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Nós temos uma parceria com a Bayer também para esse nosso bate-papo aqui. E realmente reiterar que o Instituto Lado a Lado ele tem um compromisso muito forte, né, com relação à saúde do homem. É uma causa que a gente defende já há 11 anos. Né, a gente aprendeu muito a entender um pouco mais, né, como é que pensa, né, esse homem para que a gente possa levar uma comunicação e criar oportunidades como essa para levar mais esclarecimento, né, para todos os homens. Então, agradeço muito a participação de vocês. Convido a todos que estejam nos assistindo a nos seguir nas nossas redes sociais, acessar o nosso portal do Instituto Lado a Lado, que é o www.ladoaladopelavida.org.br, né? E uma boa tarde a todos. Muito obrigada novamente. Obrigado, Até a próxima. Boa tarde a todos.